Bom dia, bom dia. Ui, 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 espero que vocês estejam bem, curtindo esse chuvisquinho. Aqui em Goiânia, depois de 122 dias, gente, finalmente choveu. 122 dias, aqui a gente conta os dias certinho, quando chove e quando não chove, para ver se ameniza um pouco esse calor. Murilo, Oi, diga. você já pode mandar a lista que você vai mostrar pra gente hoje, por favor? A lista que eu vou usar hoje, ela tá incompleta. A gente vai completá-la à medida que a aula avançar, tá? Então, eu sei, mas aí é porque, tipo, eu prefiro assim que eu vou acompanhando pela minha também, entendeu? Perfeito, Marina. Vou tentar te enviar aqui, enviar para todo mundo. Eu tentei fazer isso no terceiro ano, eu não consegui. O Zoom não permitiu enviar o arquivo. Vamos ver se vai dar certo. Ó, enviei, aparece assim: Network disconnected. Não sei por que aparece essa mensagem. Tem uma outra forma de enviar? Ah, só se for por e-mail, né? Qual é o e-mail? Eu envio. Eu digitar. Tá. Enviado. Se você conseguir, inclusive, mandar aqui, mas eu aparentemente não tenho essa autorização de enviar arquivos. O Zoom Tá não bom, obrigada, pode Murilo. nada. Tomara que a gente migre logo para a plataforma do Delta, né? Que lá vai ser muito mais fácil. Gente, então vamos lá. Hoje a gente vai ver o manifesto. Vai ser a nossa segunda aula de manifesto, né? A gente já teve uma primeira. Eu sei que não é um gênero muito fácil, até porque vocês, quando se acostumam com um gênero, a gente pula para outro, né? E existe uma infinidade ainda de gêneros que a gente precisa estudar. Mas no nosso cronograma eu separei duas aulas para a gente estudar o manifesto, tá? E aí essa é a segunda aula, depois dessa aula a gente finaliza esse gênero que vocês já escreveram, né, semana passada, em um manifesto.
Deixa eu colocar aqui a minha tela. Aqui. E aí, olha, eu trouxe na aula de hoje um exemplo de manifesto que eu retirei do site do Ministério do Meio Ambiente, tá? Esse manifesto, ele foi escrito por uma comunidades organizadas em relação ao combate, né, à destruição da floresta amazônica. E é muito difícil, meninos, a gente encontrar exemplos de manifesto na internet que tenham tirado nota máxima, ou até exemplos de manifesto em geral mesmo, é muito complicado. Esse foi o que eu encontrei que mais se aproxima assim, de uma redação acima de uma nota 9, tá? Esse manifesto que a gente vai ler, ele tiraria uma nota boa se ele fosse escrito no vestibular. Então, a gente vai lê-lo aqui, analisar parágrafo por parágrafo, vocês vão ver como deve ser feito, tá? Eu, inclusive, acho esse manifesto melhor do que aquele que a gente leu a aula passada. E aí, depois que a gente analisar esse manifesto, eu vou, junto a vocês, elaborar propostas de intervenção, já que o manifesto gosta, né, de colocar propostas de intervenção, tanto no desenvolvimento quanto na conclusão. Então, nós vamos ver aqui, fazer uma análise desse manifesto, analisar a estrutura, analisar as ideias, depois a gente escreve propostas de intervenção relacionadas ao tema, tá? Para ficar de sugestão aí para vocês colocarem na redação de vocês. Então, vamos lá. O título desse manifesto é Manifesto pela Vida na Floresta. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Manifesto pela Vida na Floresta. Vou dar uns enters aqui entre os parágrafos para a gente ter um espaço para analisá-los. Nós, comunidades e entidades organizadas da região de Porto de Mós e Prainha, do estado do Pará, bem como organizações e entidades da sociedade civil, preocupadas com a escalada crescente de violência contra os povos da floresta e o ataque desenfreado aos recursos florestais da Amazônia. Tudo isso é a máscara, né? A evidência de máscara, que é você caracterizar quem você é no texto. A gente sabe que a máscara é obrigatória na introdução e geralmente a máscara é dada pela proposta, né, da redação. Convocamos a opinião pública a apoiar nossa luta pela paz, pela justiça social e pela preservação do patrimônio ambiental na região do Rio Xingu e do Rio Amazonas do Pará, no Pará. Quando ele coloca convocamos a opinião pública, evidencia aqui a interlocução, né? Interlocução aí de verde. E apoiar nossa luta pela paz, pela justiça social, pela preservação do rio, né, do Xingu e do Rio Amazonas, isso daqui é a tese da redação e, inclusive, é o motivo pelo qual eles estão escrevendo, né, esse manifesto. Então, essa é a tese do texto. Só lembrando que a introdução do manifesto tem que apresentar essas três coisas e só isso, tá? Vocês não vão colocar propostas de intervenção, não vão colocar repertório sociocultural, é basicamente colocar quem você é, que está escrevendo o texto, para quem você está escrevendo o texto, aí você estabelece a interlocução, e o objetivo desse manifesto, que é o quê? Reivindicar alguma mudança. No caso desse manifesto aqui, é reivindicar uma mudança em relação à preservação ambiental do Rio Xingu e do Rio Amazonas. Tá bom? Repare que a introdução ela fica curtinha assim mesmo, tá? Porque é só essas três coisas que são obrigatórias na introdução. Agora vamos para o D1. Aqui habitam milhares de brasileiros e brasileiras em mais de uma centena de comunidades formadas por populações extrativistas e ribeirinhas que vivem na e da
floresta, e com ela estabeleceram uma relação secular de convivência respeitosa e sustentável. Repara que nesse parágrafo inteiro, ele só fez uma coisa, que foi o quê? Apresentar opinião, tá? O parágrafo inteiro, ele é de evidência de opinião. Quando a gente viu o manifesto, eu havia dito a vocês que a melhor estrutura de desenvolvimento é aquele parágrafo no manifesto que apresenta opinião, repertório sociocultural e proposta de intervenção, né? Se vocês conseguem apresentar essas três coisas em um parágrafo de desenvolvimento, opinião, repertório e proposta de intervenção, fica excelente o seu parágrafo, tá? Mas o manifesto, ele não tem, meninos, uma receita, uma estrutura assim fixa, igual a dissertação tem, tá? Vocês são livres para construir o desenvolvimento de vocês da forma como vocês quiserem, desde que apareça opinião, repertório e intervenção, tá bom? Se vocês quiserem, por exemplo, construir 3 parágrafos de desenvolvimento e em um parágrafo apresentar só opinião, em outro parágrafo apresentar só repertório, e em outro parágrafo apresentar só proposta de intervenção, vocês podem. Mas eu acho que a melhor estrutura, a que é mais agradável para os corretores e a que torna o seu texto melhor estruturado, é essa em que você coloca essas 3 características num parágrafo só, tá bom? Mas aqui nesse texto ele construiu um parágrafo inteiro, ó, só de evidência de opinião. Vamos ler agora o D2. Ó. No entanto, esta região está sendo literalmente invadida por grandes grupos econômicos, liderados por uma agressiva frente madeireira. Isso daqui é uma evidência de opinião, né? Então ele começa aí o parágrafo trazendo opinião para o texto. E aí ele continua. Esses grupos grilam terras públicas e áreas comunitárias, exploram madeira de forma predatória e, na maioria dos casos, ilegal, e geram intensos conflitos com a população. Isso daqui, ó, já começa a parecer que é repertório sociocultural, né? Ele está falando aqui que existem grupos que grilam terras, que exploram madeira, que geram conflitos, só que ele não colocou a fonte desse repertório, né? Isso daqui, para ser um repertório bom, ele tem que ter fonte. Então, não esqueçam disso, tá? Isso daqui é repertório sociocultural, mas ele esqueceu a fonte. Então, isso é uma falha, tá, meninos? Mas não deixa de ser repertório que está aí de amarelo. Então, vou colocar aqui, ó. Deve-se apresentar fonte, né? Todas as vezes que for colocar um repertório. Vários são os casos de comunitários forçados a abandonar suas terras de uso e suas posses com medo de perder a vida ou por ameaças de grupos madeireiros. Também vários são os casos de ribeirinhos cooptados pelas empresas e levados a destruir o patrimônio ambiental por absoluta falta de opção, acontecimento investigado pelo Ministério Público, sem que os lucros dessa atividade que compromete o futuro das comunidades sejam repartidos no presente. Então, ó, aqui ele já trouxe a fonte do repertório, né? Ministério Público. Então, ele passa quase todo o parágrafo apresentando repertório sociocultural, né? Informações, acontecimentos que ele provavelmente tirou da mídia e ele traz aqui para o texto dele, tá bom? Reparem que até agora as propostas de intervenção elas não apareceram no desenvolvimento, né? E tem que aparecer. Se desde o seu D1 você conseguir já apresentar propostas de intervenção, fica melhor, tá? Mas aqui pelo menos ele trouxe, né, repertórios socioculturais. Vamos analisar agora o D3, terceiro parágrafo de desenvolvimento. Infelizmente, o poder público se faz ausente ou, quando age, parece defender exclusivamente os direitos dos mais fortes
os madeireiros e grileiros, que em vez de serem punidos, são premiados com a impunidade, conforme noticiado recentemente pelo UOL Notícias. Então a gente tem aqui, olha, de novo o repertório sociocultural. Ele começa com opinião, né, falando que infelizmente o poder público se faz ausente, né, tudo mais. Então isso daqui é evidência de opinião. E depois ele apresenta um repertório sociocultural, que é a impunidade, né, desses criminosos que não são punidos pelo Estado. Ele coloca aqui um repertório sociocultural com fonte, tudo certinho. Agora ele continua. Diante disso, queremos que o governo brasileiro... agora vem as propostas de intervenção. O governo brasileiro é o meu agente. O que o governo brasileiro vai fazer? Primeira proposta. Garanta a continuidade do uso sustentável da floresta pelas comunidades ribeirinhas extrativistas. Essa é a primeira proposta. Segunda proposta. Defenda a integridade física das comunidades e das famílias que moram na região. Terceira proposta. Responsabilize-se pela imediata resolução dos conflitos fundiários na região, criando unidades de conservação destinadas ao uso exclusivo dos ribeirinhas extrativistas. Aí agora ele vai colocar o efeito da proposta de intervenção, né? O que isso vai gerar? Vai resultar em quê? Isso significará uma garantia de sobrevivência e desenvolvimento das comunidades locais e o usufruto da floresta por parte de quem nela habita. Então, tudo isso daqui é a evidência de proposta de intervenção, que está aqui em verde, tá? Então, reparem que esse parágrafo que eu mostrei para vocês, ele já consegue conjugar, apresentar todas as estruturas que o desenvolvimento tem que ter, né? Opinião, repertório e propostas de intervenção, tá bom? Então, esse D3 aqui é um bom parágrafo para vocês se espelharem na hora de construir o desenvolvimento de vocês, tá? Mas volto a dizer, quem quiser num parágrafo colocar só repertório e opinião, aí em outro parágrafo colocar só proposta, vocês são livres para escrever da forma que vocês quiserem. Vamos analisar aqui agora o último parágrafo de desenvolvimento, o D4, né? Ele colocou 4 parágrafos de desenvolvimento. Repare que 2 foram bem curtinhos, né? E parece que tem alguém falando alguma coisa. Tem mínimo e máximo de linha, Ana. O mínimo é 25 linhas e o máximo é 30 linhas, tá bom? Então, o D4, as empresas que consomem madeira devem suspender as compras de produtos madeireiros retirados de nossas florestas de Porto de Mós e Prainha até que a criação das reservas comunitárias seja acordada e implementada. Repare que isso aqui é um parágrafo inteiro de proposta de intervenção, só que agora não é o governo, né, que é o agente. Agora, o agente são as empresas, né? Mas isso daí é tudo, é um parágrafo inteiro de propostas de intervenção. Na verdade, só uma proposta. E agora, finalmente, chegamos ao nosso parágrafo conclusivo, né? Portanto, nota-se que a região do rio Xingu e do rio Amazonas sofre com a devastação da fauna e da flora amazônicas. O que é isso daqui? Isso daqui é a retomada do tema ou da tese, né? Essa retomada do tema e da tese, ela é igual à dissertação. Lá na conclusão da dissertação, você não coloca portanto, e aí você faz uma retomada para depois apresentar as propostas. Aqui é do mesmo jeito, tá? Retomada do tema, tese. É o que está aí de amarelo. E aí, logo em seguida, ele vai colocar novas propostas de intervenção. Nesse sentido, cabe à opinião pública apoiar ativamente a nossa luta em defesa das comunidades de Porto de Mós e Prainha, pela paz na floresta, pela justiça social
e pela defesa do patrimônio ambiental, do qual as comunidades locais são os melhores guardiões, pressionando o governo federal e o governo do Pará a trabalharem imediatamente pela criação de reservas extrativistas que irão garantir um futuro seguro, pacífico, social e ecologicamente justo e equilibrado. Então, tudo isso é a proposta de intervenção apresentada aqui na conclusão, né? Então, proposta de intervenção está aí em verde. Ó, vocês vão reparar, então, que o que mais o manifesto faz é apresentar a proposta de intervenção, né? Tanto nos desenvolvimentos quanto na conclusão. Repare, ó, que basta apresentar a máscara uma vez. Você apresentou a máscara na introdução, fez uma vez a interlocução, acabou, você não tem que se preocupar mais com isso, tá? Então, basta fazer uma vez isso daqui, depois é só se preocupar mesmo em colocar opiniões, repertórios e propostas de intervenção. Já que vocês notaram, né, que a proposta de intervenção é imprescindível, é importantíssima para o manifesto, a gente vai agora construir propostas de intervenção que vocês podem colocar no tema da semana, tá? Tem alguma dúvida em relação ao manifesto que vocês querem tirar, perguntar? Aproveitem esse momento. Eu coloquei aqui uma tabela de verbos que vocês podem usar no texto de vocês, né, para trazer esse caráter reivindicatório do manifesto para dentro do texto, tá? Então, se vocês usarem esse verbo, ó, se for escrito em primeira pessoa, exijo, peço, demando, solicito, pleiteio, defendo, fica ótimo. Se for escrito em primeira do plural, exigimos, pedimos, demandamos, solicitamos, pleiteamos, defendemos, tá bom? Reivindicamos. Fica aí as projeções da tabela para vocês utilizarem. Murilo, Oi, Marina. quando eu fui fazer o manifesto, você tinha falado pra gente fazer em primeira pessoa do singular. Isso. E eu fiquei bem em dúvida de como começar, tipo, como que começa? Porque se for no plural, dá pra falar nós exigimos isso, isso, isso. E no singular fica mais complicado, porque eu tenho que apresentar a máscara também, né? Você vai colocar assim, eu na condição de cidadã preocupada com a corrupção no Brasil, exijo que, é a mesma lógica, só que você troca o nós por eu e você coloca os verbos, ao invés de primeira do plural, primeira do singular, tá? No caso do tema dessa semana, vamos fazer aqui, ó, uma introdução para vocês perceberem como fazer, ó. A proposta dessa semana é a seguinte: na condição de um cidadão preocupado com o meio ambiente e morador de Cuiabá. Então, essa é a máscara, né? Cidadão preocupado com o meio ambiente. Deixa eu até copiar aqui, ó, para a gente analisar a proposta. Máscara é cidadão preocupado com o meio ambiente e morador de Cuiabá. Todo mundo vai ter que fingir que mora em Cuiabá. Tá? Você se depara com uma visão desoladora da cidade. Da sacada de seu apartamento, ó, então você mora em apartamento, isso aqui também faz parte da máscara, não é uma informação tão relevante, mas quem quiser colocar pode, né? Da sacada de seu apartamento, você nota a paisagem urbana coberta por uma densa fumaça ocasionada por incêndios florestais. Então, você vai fingir que você está lá, né, acordou em Cuiabá, está lá no alto do seu prédio, da sua cobertura duplex, e você vê lá a fumaça, né? Essa proposta, meninos, eu me inspirei nessa imagem aqui, ó. Essa é uma imagem real de Cuiabá, tá? Que depois dos incêndios no Pantanal, né, a cidade ficou desse jeito. Olha que absurdo. Parecendo uma névoa, né, espessa de fumaça. Imagina a poluição atmosférica dessa cidade, né, desse jeito. Então, vocês vão se imaginar que estão aqui, né? Como vocês... Dorminte, dormir é... O que é isso, gente? Não tô. Para seu microfone.
como vocês podem ter percebido, vai ter que escrever de novo em primeira pessoa, tá? Primeira pessoa do singular. Por quê? Porque você vai escrever o manifesto sozinho, né? Você como um cidadão preocupado com o meio ambiente, tá? Primeira pessoa do singular. Então, vamos continuar aqui, ó. Inconformado com a realidade que o cerca, você decide escrever um manifesto contra as queimadas no Pantanal brasileiro. Então, você já tem aqui o título do seu texto também, né? Qual vai ser o título? Quem é o interlocutor? Manifesto. Então, o comum da proposta não deu o interlocutor. Como não deu, vocês vão criar o interlocutor que vocês quiserem, tá? Você pode fazer a interlocução igual foi feito aqui, ó, nesse exemplo. Convoco a opinião pública a apoiar a minha luta pela preservação do Pantanal brasileiro. Entendeu? Se você coloca assim, convoca a opinião pública a apoiar a minha luta contra os incêndios no Pantanal, pronto. Você já apresentou a interlocução, tá bom? Então aqui, olha, o título de todo mundo vai ser Manifesto contra as queimadas no Pantanal brasileiro, tá? O interlocutor, vocês que vão criar, tá? O interlocutor, a interlocução ela é livre, mas eu sugiro vocês usarem o mesmo exemplo do texto, fica mais fácil. E é isso. Vocês já têm a máscara, o tema da redação, né, que é queimadas no Pantanal. E aí na introdução vocês vão ter que se mostrar contra, né, essas queimadas. Aí isso já é a tese do texto. Já que a gente já sabe isso daqui, a gente pode, ó, fazer um parágrafo de introdução. Eu, uma cidadã preocupada com o meio ambiente e inconformada com as queimadas promovidas no Pantanal brasileiro, convoco a opinião pública a apoiar a minha luta pela biodiversidade, pelo respeito à fauna e à flora do Brasil, que estão cada vez mais comprometidos pelos incêndios criminosos promovidos no Pantanal. Ponto final. Terminou a introdução, tá? Aí você já colocou a máscara, a interlocução e a tese. É simples assim. A parte mais difícil mesmo do manifesto é os desenvolvimentos, tá? Em que vocês vão ter que colocar repertório, junto de proposta, junto de opinião, tá bom? Ó, já que vocês sabem, então, o que vocês têm que fazer, vamos pensar aqui agora em propostas de intervenção que vocês podem colocar, né? Me dizem aí, o que pode ser feito para... Nossa, gente, proposta de interlocução, não. Proposta de intervenção. Isso. O que pode ser feito para melhorar, para impedir o avanço, né, dessas queimadas? O que vocês acham? É um exercício bom até para a gente pensar em propostas de intervenção para a dissertação, né? E aí? Ó, a Bruna falou... Igual ele usou no parágrafo lá de cima, criação de reservas extrativistas, não? Isso, muitas vezes os incêndios eles são promovidos para a criação de áreas de pastagem, né, para fomento do agronegócio. Então, essa fiscalização ela é realmente importante. Então, vocês podem colocar, né, o governo, vocês podem colocar os governos estaduais e federal devem contratar mais agentes fiscalizadores para impedir o quê? Os incêndios criminosos, né? Esses incêndios, eles não são arbitrários. Alguém foi lá e botou fogo, né? Então, os governos estaduais e federal devem contratar mais agentes fiscalizadores para impedir a ocorrência de incêndios criminosos nas áreas florestais. Ótimo.
Mas pode ser feito. Ó, os textos motivadores, eles trouxeram essa informação ao texto 1. Governo reduz verbas para brigadas de incêndio florestal em 58% em um ano. Então, quando as pessoas elas acusam o governo de ser um dos responsáveis pelos incêndios, né, essas pessoas estão corretas. O governo reduziu quase que pela metade a verba para essas brigadas, né, de incêndio, que vão lá apagar o incêndio. Então, vocês podem colocar como proposta o quê? O governo deve ampliar as verbas destinadas às brigadas de incêndio florestal, né, para combater essas queimadas. Então, ó, o poder público deve ampliar, que está ali, ampliar verbas, né, destinar mais verbas para brigadas de incêndio. Brigadas de incêndio que combatem a incidência. Brigadas de incêndio já está pressuposto, né, que vai combater o incêndio. Então, essa é uma proposta. Vocês podem colocar o efeito, ó, para garantir a preservação da fauna e da flora do Pantanal. Quais outras propostas podemos colocar? Ó, vocês estão falando aqui no chat. Natália, a Natália perguntou assim, dá para contar com o governo nesse caso? Sendo realista, não dá para contar. Sendo realista, não dá. Mas, querendo ou não, é de responsabilidade do governo, né? Assim, o estado do Mato Grosso e tudo mais, a gente depende dos governos estaduais também ali, né, para fazer alguma coisa. Então, por mais que a gente tenha um governo que não está nem aí para o meio ambiente, a gente depende dele para fazer alguma coisa, tá? Então, por mais que vocês pensem assim, o governo não vai fazer isso, você vai colocar que o governo deve, mesmo você sabendo que ele não vai fazer, ele deve fazer, né? Então, é um agente que vocês têm que colocar sempre, tá? O governo para fazer alguma coisa, mesmo que a gente sabe que ele não vai fazer. A Ana Luísa perguntou, muitas pessoas do Ministério da Fazenda, mais pessoas do Ministério da Fazenda para fiscalizar produtos como soja, madeira, buscando produtos ilegais. Isso. No caso aí, essa proposta sua, ela parece um pouco com essa primeira, que ela envolve fiscalização, né? Mas você tocou aí os produtos de soja, madeira, porque muitas vezes esses incêndios são promovidos para gerar áreas de pastagem e áreas de agricultura, né? Então, a gente pode colocar, ó, o Ministério do Meio Ambiente deve fiscalizar os incêndios promovidos para a geração de áreas de pastagem de agricultura. Posta aí. O que mais que a gente pode colocar? Natália disse. Verdade, Natália. Não dá para contar com quem causa, né, o problema. Aumentar a punição. Muito bem, Bruna. Vocês podem colocar, ó, o Poder Legislativo deve criar leis mais rígidas, né, com maiores punições para evitar, né, a incidência
focos de incêndio criminoso. Proposta aí que envolve leis, né? Nossa, gente, esse zoom é difícil demais. Aqui. Deixa eu ver o que mais que vocês falaram. Isso, leis ambientais mais rigorosas. Isso, Ana. Essa do Poder Legislativo, vocês podem colocar isso, tá? Criar leis ambientais mais rígidas, né? Vou colocar aqui. Leis ambientais mais rígidas. Natália perguntou, mas aí acaba sendo um manifesto que não chega a lugar nenhum, não, só uma formalidade? Na verdade, Natália, quando você escreve um manifesto falando que o governo deve fazer isso, você já mostra para a sociedade que ele não está fazendo, né, e que ele deveria fazer. Então, o manifesto ele nunca é assim arbitrário, ele nunca chega a lugar nenhum, tá? Porque ele sempre mostra a importância de se fazer algo, de se reivindicar algo, né? Mas a gente sabe que na prática a gente propõe ali mudanças, mas a gente sabe que essas mudanças quase nunca são colocadas em prática, né? Infelizmente. Ó, a Ana Luísa colocou aqui no chat. Daí, no caso, dá para pôr a lei proporcionalmente ao patrimônio? Dá. Você pode colocar que quanto mais rico, né? Quanto maior a área devastada, desmatada, maior deve ser a punição. Sejam criativos, tá? E a gente fez muita proposta que envolve o governo, mas também, ó, vocês podem envolver a mídia, né? Vocês podem colocar, ó, que a mídia deve continuar divulgando dados e informações a respeito dos incêndios florestais de modo a mobilizar a sociedade e os políticos, né, a respeito desse problema, mobilizá-los para eles fazerem alguma coisa, né? Tomarem atitudes. Vocês também podem colocar ONGs, né? A gente tem inúmeras ONGs ambientais que fiscalizam, né, que ajudam, que auxiliam nesse combate dos incêndios. A gente tem a principal ONG mundial, é o Greenpeace, né, uma ONG internacional. Então, vocês podem colocar, né, ONGs internacionais, como o Greenpeace, ó, devem mobilizar ajuda internacional combate aos incêndios, né? A gente sabe que os países que fazem fronteira aqui com o Brasil, ou a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, esses países também estão sofrendo, né, com esses incêndios no Pantanal. Então, eles também podem auxiliar o Brasil, né, num acordo diplomático, que pode ser promovido tanto pelos nossos governantes, né, pedir esse auxílio, mas também as ONGs podem chamar atenção para esse problema, tá? Eu acho que já está bom de proposta, a gente tem menos de 1 minuto para a nossa aula terminar. Eu já vou postar esse material, vou mandar para o colégio, eles devem mandar para vocês o mais rápido possível. E lembra que tem que colocar proposta, mas lembra dos repertórios, tá, meninos? Nos 2 repertórios do desenvolvimento já basta para tornar o seu texto bom, tá bom? E se vocês quiserem copiar essas propostas, vocês podem, tá? Não tem problema nenhum. Eu quero ver mesmo a organização